Ariana Huffington, uma das mulheres mais influentes do mundo, acordou em uma poça de sangue no seu próprio escritório. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, com 18 milhões de pessoas. E o que todas essas pessoas têm em comum? Um sistema de alerta que esqueceu como desligar. Então, nesse vídeo, a gente vai entender o porquê que a sua mente não desliga, porque tudo que você vem tentando fazer não está adiantando e como que você pode fazer para desligar esse modo alerta do teu cérebro que só está te deixando doente. Eu sou Ana Luísa Faleiro, hipnoterapeuta e cofundadora do Espaço Viver com Leveza, e nos últimos 6 anos eu venho ajudando as pessoas a saírem desse modo alerta que faz com que elas tenham crise de pânico, as crises de ansiedade, problemas de insônia, faz com que essas pessoas elas não tenham mais controle sobre, seus impulsos e acabam tendo compulsão alimentar, compulsão com jogos, vícios. E o meu papel aqui nos vídeos do YouTube é te ajudar a reprogramar a sua mente para que você viva num estado de presença, de serenidade, de quietude, para que você consiga viver a vida com mais leveza, para que você tenha mais saúde mental também, para você viver uma vida com longevidade, mas também com qualidade. Já se inscreve aqui no canal para você ter acesso a vídeos como esse, não perder nenhum dos conteúdos que eu trago aqui. Já ativa o sininho também, para sempre estar por dentro do que eu estou postando, tá? E também já curte, porque o conteúdo que vai ter aqui com certeza vai te ajudar a fazer com que você se conheça mais e também vai reduzir e quem sabe até zerar os sintomas de ansiedade que você tem. Quero começar esse vídeo com a história de Ariana Huffington, que é uma das mulheres mais influentes do mundo. A Ariana Huffington, ela construiu um império de mídia e era uma viciada em trabalho. Essa mulher trabalhava 18 horas por dia, respondia e-mail às 4 da manhã, estava sempre online para questões do trabalho, mal tirava férias, mal vivia a vida. Realmente é aquele tipo de pessoa que apenas vivia para trabalhar. Mesmo já tendo muito dinheiro, era uma pessoa que ainda assim estava naquele ritmo incessante, por mais, por mais, por mais. Até que um dia, ela simplesmente teve um apagão no seu escritório, e aí ela caiu batendo o rosto na quina da mesa do escritório, o que causou até uma fratura na maçã do rosto dela. Ela caiu e ficou desacordada. E imagina a sensação de você acordar na sua própria casa, numa poça de sangue que atua sem você entender nada. Isso serviu para ela de alerta e serviu para ela rever a maneira como ela estava vivendo a vida dela, os hábitos. Isso serviu para ela pensar assim, cara, esse aqui é um sinal que o meu corpo está dando para mim, de que a qualquer momento vai acontecer alguma coisa ainda pior. Então eu preciso me atentar a isso aqui para que, não aconteça uma doença comigo, para que eu não morra. E é muito isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui hoje, tá? E o que a história da Ariana tem a ver com o nosso tema de hoje? Absolutamente tudo. Para a gente começar aqui o conteúdo desse vídeo, eu quero começar a te explicar sobre o sistema parasimpático e o sistema simpático. Basicamente, o sistema simpático é o nosso acelerador. Então, quando a gente precisa entrar num estado de luta ou fuga, um estado que a gente tem que se preparar para o combate, a gente está no modo simpático. Quando a gente pode ficar num estado de mais relaxado, um estado onde a gente está ali mais tranquilo, a gente vai entrar para o parasimpático. No nosso dia a dia, mesmo a gente não tendo perigos eminentes, a gente precisa entrar no modo simpático. Por exemplo, você, para se preparar para uma reunião, se você estiver totalmente no parasimpático, relaxadão demais, você pode entrar no meio da reunião e esquecer alguma coisa, porque você não está prestando totalmente atenção para o que está acontecendo. Mas o grande problema aqui é que a gente, por conta da rotina que a gente vive nesse mundo insano, que todos nós vivemos hoje, a gente acaba vivendo muito mais
no simpático ao invés do parasimpático. E aí é que começa a dar problema para a gente, porque esses sistemas, eles foram feitos para a gente viver em alternância. Então, voltando a 10 mil anos atrás, lá pegando as histórias dos nossos ancestrais, que eles iam caçar, então eles tinham que entrar no modo simpático para ficar ali alerta se ouvir algum barulhinho na mata, para ficar alerta relacionado aos predadores. E aí ele pegava a comida, ia lá para a caverninha dele, comia e aí ele já podia ficar tranquilo. Ele já entrava no modo parasimpático, onde ele pode digerir a comida, ele pode relaxar, porque não tem nenhum perigo iminente. Hoje, como que acontece? Né? A gente acorda, a gente já pega o celular e aí a gente já fica pensando nas milhares de coisas que a gente tem que fazer. A gente já verifica lá as mensagens do WhatsApp, já começa a cabeça a pensar num monte de problemas que a gente tem que resolver e automaticamente é ligado o nosso simpático. Então o nosso corpo precisa assim, ó, mensagem de perigo, mensagem de alerta. A gente já precisa ficar aqui alerta o tempo todo, porque senão algo pode acontecer comigo. Então, o nosso cérebro, ele sempre vai querer garantir a nossa sobrevivência. Só que cabe a gente trazer consciência para essa nossa parte inconsciente, que não necessariamente a gente tem controle, a gente tem uma influência, de que tá tudo bem, de que não tem nenhum perigo iminente, de que a gente pode relaxar. Que a gente vai ver daqui a pouco o quanto a gente ficar nesse estado de alerta contribui para aparecer doenças na nossa vida, contribui para você não se sentir bem, para você se sentir cansado. E como que isso também tem a ver com a história da Ariana? Você acha que uma pessoa que simplesmente desliga, há quanto tempo será que o cérebro dela não estava em alerta, mandando mensagens ali para ela o tempo todo? Olha, você não está bem, olha, você precisa ver isso aqui. Porque, gente, ninguém desliga do nada. O nosso corpo, ele vai dando pequenas mensagens. Talvez comece com uma dor de cabeça, talvez comece com um cansaço fora do comum, pode ser que você comece a se sentir mais ansioso. Então, o sintoma nada mais é que uma mensagem do seu corpo querendo te avisar de que algo precisa ser resolvido. E quando a gente acaba negligenciando esses sintomas, né, a gente vai querendo resolver de maneira superficial, tomando um remédio, né, querendo soluções rápidas, né, como solução de mágica, a gente só vai mascarando o sintoma, aí melhora um pouquinho, aí você não resolve o que precisava, quando vê, começa a intensificar, começa a aparecer outras coisas. Então, essa é a primeira coisa que eu quero ensinar para vocês. Se você está tendo sintomas, tô dormindo mal, tô com dor de cabeça todos os dias, eu percebi que a minha alimentação, eu tô sentindo mais fome, você tem que estar de olho para entender o que o teu corpo está querendo dizer para você. Como eu estava falando antes sobre a questão desse mundo insano que a gente vive e que eu chamo de cultura do imediatismo, porque tudo a gente quer para ontem, tudo tem que ser rápido. Hoje em dia a gente não consegue mais esperar simplesmente um minuto a comida esquentando no micro-ondas que você já está impaciente, ou você manda uma mensagem para a pessoa, ela tem que te responder no mesmo minuto. Então eu chamo muito isso de cultura do imediatismo. Como eu estava falando, a gente não nasceu para viver nesse mundo louco. Então é claro que a nossa cabeça ela vai dar um bug mesmo. Eu falo que a humanidade não evoluiu na mesma maneira que o mundo. Isso significa que a gente não consegue acompanhar hoje em dia o avanço do mundo. Pega ainda mais hoje em dia com inteligência artificial, que cada vez a tecnologia está se desenvolvendo cada vez mais rápido. E não que eu sou uma pessoa que acha que a tecnologia é ruim, porque eu vejo ela como uma grande facilitadora. O problema é quando a gente não sabe dar limites. Então, é muito a gente olhar para a questão dos nossos hábitos, para que
o mundo que a gente viva hoje, esse ritmo louco, não nos adoeça, tá? Então, por exemplo, é muito a gente olhar para os nossos hábitos e saber dar limites. Como eu falei, a gente acorda, a gente já olha o celular. Aí a gente já faz o quê? Mete um café para dentro. Aí a gente já se arruma correndo, enquanto já tá pensando no que vai fazer, aí você pega um trânsito, daí tá um trânsito lascado, você fica nervoso, aí você chega no trabalho, é BO atrás de BO, ou seja, quando que o seu simpático vai para parasimpático? Então, a primeira coisa que eu já quero falar aqui para vocês é para a gente rever os nossos hábitos. É a gente se questionar sobre hábitos que talvez não estejam nos fazendo bem. Uma coisa que eu falo muito para as pessoas que eu atendo é, se possível, nos primeiros 30 minutos ali que você acorda, não mexe no celular. Não olhe o WhatsApp, não começa respondendo as pessoas. Essa primeira hora do dia, ela tem que ser para você. Provavelmente, você pode ter aquela inquietação do tipo, quando você tá sem nada para fazer, ou quando você tá tranquilo na sua casa, você se sente incomodado. Mas ué, eu tô em casa, eu tô seguro, eu tô bem, mas por que eu ainda me sinto inquieto? Parece que eu me sinto culpado de estar descansando. E por que isso? Exatamente, porque você sempre está no modo alerta que a tua mente ela tem dificuldade agora em voltar para o parasimpático, para fazer você descansar. Então, tem essa questão biológica do nosso corpo, mas também tem a ver com aquela cultura do imediatismo que eu estava falando, que é pregado pra gente de que, nossa, a gente tem que trabalhar o tempo todo, que a gente não pode estar descansando, porque se a gente está descansando, tem uma outra pessoa que está trabalhando e ela vai sair na nossa frente, né? Tem a ver também que a gente sai do trabalho, mas o trabalho não sai da gente. Então, mesmo a gente saindo do trabalho, a gente tem acesso a mensagens do trabalho, a nossa cabeça às vezes está pensando lá no trabalho, e isso também contribui para que você não descanse e pior, né, para que você se sinta culpado por estar descansando. E para você ver o quanto é sério isso, quando a gente não aprende a se autorregular, né, a fazer com que o parasimpático e o simpático vivam em alternância, isso com certeza vai fazer com que você seja uma pessoa mais ansiosa. E isso vai fazer até que você possa desenvolver TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Pode fazer com que você desenvolva um burnout, que é a exaustão mental, que é tanto comentado hoje em dia. E isso aqui é a médio prazo. A longo prazo, você com o tempo pode desenvolver sim problemas de hipertensão, problemas cardíacos, porque veja bem, se o meu corpo ele acha que eu sempre estou no modo alerta, isso vai desencadear uma série de processos dentro da gente. Nosso corpo vai liberar adrenalina, vai liberar cortisol, isso vai impactar em outros funcionamentos do nosso corpo, porque pensa assim, se eu estou no modo alerta, alguns órgãos meus vão parar. Então, por exemplo, olha só que maluco isso. Eu almocei e depois já voltei para o trabalho e no trabalho eu comecei a passar raiva. Uma digestão que era para levar de 2 a 4 horas pode levar 8 horas. E aí, se teu estômago não digere a comida bem, isso vai impactar em você de outras formas também. Então, tá vendo que é aquele efeito dominó? Por isso que a gente tem que cuidar, e é por isso que eu tô também fazendo vídeos como esse, para trazer esse tipo de informação que eu não vejo normalmente as pessoas falando por aí. E como a gente tá vendo, você não nasceu com esse sistema nervoso quebrado, tá? Você simplesmente aprendeu a viver dessa maneira. Eu quero contar uma história aqui para você, de uma pessoa que eu atendi, para isso ficar mais claro. Vamos dar o nome aqui para ela de Maria. Maria chegou a mim com 42 anos e o sintoma que ela me trouxe, né, o problema, a queixa, enfim, como a gente quer usar a palavra aqui, não importa. Mas ela chegou e falou assim para mim, Ana, tá tudo bem na minha vida, o meu trabalho é corrido,
tem bastante trabalho, mas eu gosto do que eu faço, tá tudo certo também na minha família, não tenho que me queixar. Mas sempre pela madrugada eu perco o sono, eu acordo com o coração acelerado e eu não sei o que está acontecendo. Isso está impactando na minha vida, isso está impactando no meu trabalho, também no meu relacionamento. E eu quero muito resolver isso, esse problema que eu já tenho há uns anos e eu não estou vendo uma saída. Investigando mais a fundo, né, a vida da Maria, a gente voltou, né, através de uma regressão, numa cena dela criança, em que ela ficava no quarto dela e ela ouviu o pai chegar de noite alterado, né, alcoolizado. E normalmente quando isso acontecia, tinha muito barulho do pai brigando com a mãe, coisas se quebrando na casa. E a Maria, pequenininha, ela ficava toda encolhida, toda moadinha, assim, com medo. Porque ela ficava pensando assim, e se meu pai vier aqui e também me machucar? Se meu pai vier aqui e também querer me ferir, quebrar as coisas do quarto? E isso não aconteceu uma vez. Isso acontecia várias e várias vezes. Apesar do pai da Maria nunca ter feito nada para ela diretamente, toda vez que ele chegava bêbado e ela ouvia a porta de casa sendo aberta, a cabeça dela já entrava no modo simpático, preparando ela para, caso seja preciso, ela lutar ou ela fugir. E isso causou um aprendizado na Maria. Do tipo, toda vez que eu escuto isso, acontece isso, depois acontece isso, depois acontece isso. Então é como se um simples barulho já antecipasse toda uma reação na Maria e fizesse ela entrar nesse modo alerta. Maria foi crescendo e esse aprendizado se instalou ali na cabeça dela. E por conta da Maria não ter acesso a esse tipo de informação, por conta dela nunca ter buscado uma ajuda profissional para resolver esse trauma é como se ficasse ali rodando na cabeça dela o tempo todo, inconsciente, ou seja, Maria ela não tinha consciência do quanto essas memórias afetavam a vida dela hoje. Mas mesmo a gente não tendo consciência, o nosso passado ele influencia no nosso hoje. Às vezes as pessoas chegam até mim e elas falam assim, Ana, eu não entendo porque do nada eu tive uma crise de pânico. Eu tava me sentindo super bem, tava andando na rua e do nada eu comecei a sentir o meu coração acelerar, minha perna começa a amolecer, ficar trêmula, eu já vou perdendo a dimensão do lugar e começa a desenvolver uma crise. Pense que a nossa cabeça, ela funciona muito por associação. Talvez um barulhinho ali que você ouviu na rua te lembrou de uma situação e desencadeou tudo isso. Ou algo que você viu que para você não tem nada a ver, a tua mente associou alguma coisa que aconteceu com você e aí desencadeou toda essa reação. É por isso que é tão importante o papel, né, de um hipnoterapeuta dentro da vida de uma pessoa, ou seja, de um psicólogo também. Ou se melhor, se for os dois juntos, né, para ficar uma abordagem ainda mais completa, esse tratamento junto de psicólogo com hipnoterapeuta, melhor ainda, porque a gente está gerando mais clareza para o paciente sobre a sua história, sobre ferramentas que ele pode utilizar, sobre as coisas que ele precisa fazer as pazes com o seu passado, para que isso não afete na vida dele hoje. Mas voltando ao caso da Maria, então, quando a gente entendeu qual era a memória a ser resolvida, a gente consegue ressignificar. Como assim, Ana? Ressignificar? Provavelmente você já deve ter escutado essa palavra. Ressignificar significa dar um novo sentido àquilo que aconteceu. Então, na hipnoterapia, não é que a gente vai fazer você esquecer o que aconteceu com você, porque isso é impossível. Mas é totalmente possível a gente dar um novo significado àquilo que aconteceu para que a emoção daquela cena, aquela emoção pesada, ela não interfira mais no seu hoje e ressignificando a gente consegue desligar
o modo alerta o tempo todo e fazer com que ele realmente funcione no sistema simpático e parasimpático, né, em alternância, como a gente está falando aqui. Então, como que a gente faz isso? Quando eu entendo a causa, a pessoa também entende e cria consciência para aquilo, aí vai um trabalho da gente fazer a pessoa olhar tudo o que aconteceu de uma nova maneira. No caso dessa cliente, eu lembro que ela tinha uma visão, né, que o pai dela era uma pessoa mal, que o pai dela era uma pessoa violenta, e eu não tô falando que ele não era, tá? A questão aqui não é essa, eu ainda falo que a questão nunca é a gente julgar o outro, mas é a gente buscar compreender as razões do outro, porque quando a gente compreende, a gente ganha entendimento e assim a gente também consegue ressignificar. Uma outra coisa que eu quero falar é que a gente nunca aqui defende o mal, tá? A gente nunca justifica o mal que o outro fez pro próximo. Mas aqui o nosso trabalho é sempre buscar entender. Nesse caso, eu vi a Maria, eu ajudei ela a fazer com que ela entendesse que o pai dela também era uma pessoa ferida, um adulto com seus traumas, um adulto que também precisava de ajuda, mas não sabia, de repente, como ter acesso a essa ajuda ou a quem pedir ajuda. Então, ele era uma pessoa apenas que estava também replicando coisas que aconteceram na infância dele. E aqui, novamente, né, eu falo que eu não estou querendo defender o pai dela. Por que eu estou batendo tanto nessa tecla? Porque às vezes as pessoas falam assim, mas Ana, eu vim buscar terapia para ser uma pessoa melhor. Por que ele não fez a mesma coisa? E a gente, muitas vezes, não vai ter a resposta para essas perguntas. Então, por que eu ficar pensando sobre isso se não é isso que vai me ajudar? Às vezes, o que vai me ajudar é eu entender a história do outro. Quando a gente entende a história do outro, a gente consegue ter mais empatia e, de repente, né, se fizer sentido para o outro, conseguir perdoar. No caso da Maria com o pai, foi exatamente isso que a gente trouxe para ela. O pai dela também foi uma pessoa que viu muita violência dentro de casa, também viu o pai violentar a mãe. Então, mesmo que a gente não queira que a gente repita as coisas que a gente viveu na infância, é isso que acontece quando a gente não busca se conhecer, não busca algum tipo de ajuda profissional para isso. Depois que a gente fez esse trabalho de ressignificação, a Maria já teve resultados, ela já conseguiu dormir melhor, ela já não acordava de madrugada com o coração acelerado. Por quê? Porque uma das coisas que causava o gatilho era a questão dessas lembranças com o pai. Então pode ser que ela lá na cama ouviu um barulhinho, ou era aquela noite em específico que o pai dela chegava, que aí ela ficava com medo. E aí quando ela é adulta, mesmo ela já distante do pai, mesmo ela já é uma adulta que consegue cuidar de si, né, diferente de uma criança, ela ainda tinha toda essa reação. Então só da gente resolver isso já fez um impacto tremendo na questão do sono dela. É claro que eu sempre falo assim para as pessoas, gente. Os nossos sintomas, normalmente, eles não vêm de um único fator. É multifatorial. Então, é uma questão mal resolvida do passado, é os seus hábitos, pode ter a ver com coisas agora do presente. Por isso que dentro de uma sessão, é muito importante eu entender sobre a vida da pessoa, e eu gosto muito de entender os hábitos dessa pessoa, o estilo de vida que ela tem, a vida que ela viveu, porque tudo isso me traz pistas do que a gente precisa ajustar, reprogramar, né, na vida dela para que ela tenha um resultado diferente. Nesse caso, o resultado que a Maria queria era conseguir dormir bem, era conseguir ficar tranquila durante o dia, né, e não naquele estado de alerta o tempo todo, o corpo tenso, rígido, inclusive dor nos ombros também era uma queixa dela, porque perceba, quando a gente está em estado de alerta, você não vai ficar relaxadão assim, ó. Você vai ficar tenso, você vai ficar rígido, tua musculatura
vai se tensionar inteira. E isso acaba trazendo dores para as pessoas. Agora, lembra da Ariana Huffington, lá da história do começo? Ela também conseguiu ressignificar tudo o que aconteceu com ela. Então, ao invés dela pensar assim, por exemplo, eu preciso continuar trabalhando e tô nem aí para esse acidente que aconteceu, ou às vezes ela fica tão traumatizada com tudo que aconteceu que ela realmente querer largar de vez o trabalho e não fazer mais nada. Ela conseguiu ressignificar tudo o que aconteceu com ela, ou seja, trazer um aprendizado daquilo ali. Então ela conseguiu diminuir seu ritmo de trabalho e hoje, inclusive, ela é uma das pessoas que promove muito saúde mental no ambiente corporativo. Ela fala muito sobre saúde e trabalho juntos, para que as pessoas não tenham o mesmo acidente que ela teve, ou as pessoas também não tenham doenças lá na frente, como a gente está falando aqui, para que toda essa loucura de trabalho, esse ritmo insano que a gente vive não interfira no bem-estar que a gente sente, na nossa qualidade de vida. Então ela hoje em dia tem livros, tem palestras, todos sobre este tema, sabe? Sobre saúde, trabalho e conciliar essas coisas. Talvez você tenha se identificado com a história da Marina, que eu te contei aqui, mas talvez você tenha se identificado também com a história da Ariana, então eu vou querer saber, depois você me deixa nos comentários se você se identificou com uma dessas coisas. Ou pode ser que a sua história tenha mais a ver com pais que se separaram quando você era criança e isso desencadeou em você um certo tipo de trauma, ou isso desencadeou em você uma sensação de que eu preciso ficar o tempo todo em alerta, porque senão eu posso ser pego desprevenido de novo, como eu fui pego quando os meus pais se separaram. Pode ser que uma pessoa muito importante para você, ela veio a te enganar e você também teve um entendimento de que, eu preciso ficar hipervigilante o tempo todo, porque eu não quero ser enganado de novo por uma pessoa. Então, eu vou ficar agora mais esperto. Uma coisa que eu quero te falar aqui é que mesmo a gente crescendo, para nossa mente a gente continua sendo aquelas crianças frágeis que a gente tem que ser protegido a qualquer custo das nossas ameaças, tanto físicas quanto imaginárias. Então, você cresceu e atualmente ainda acha que todas aquelas coisas que aconteciam com você na infância, os pais que você presenciava brigando, ou aquele cenário na tua casa de instabilidade que você não sabia o que ia acontecer, ou aquele cenário que você, desde pequeno, era o responsável pela casa, mesmo com adultos, para tua mente aquilo ainda está acontecendo. E enquanto a gente não mostra para nossa mente que a gente hoje já é um adulto que consegue cuidar de si, que aquelas coisas ficaram no passado e a criança que existe dentro de você não precisa mais ter medo como ela tinha antes, quando você não tem esse entendimento e você vai trabalhando isso dentro de você, o seu sistema simpático continua ali, em alerta, em alerta, em alerta, em alerta, em alerta, em alerta, em alerta. Mas, Ana, eu já tentei fazer meditação, Ana, eu vi que é bom meditação para quem é ansioso, eu já tentei tomar medicação, já tentei esses negócios de Ho'oponopono, de pensamento positivo, e nada dá certo, me ajuda. E é exatamente isso que eu quero fazer aqui, eu quero te ajudar. Mas primeiro, eu quero te trazer essa consciência do porquê que essas coisas dão certo para as pessoas, mas provavelmente não está dando certo para você. Veja bem, se você está sempre, quase sempre, vamos dizer assim, quase sempre no modo simpático, no modo alerta, pensa que é que nem um lutador de MMA. Ele tá lá no ringue, no octógono, MMA fala octógono, ele tá no octógono se preparando para lutar ali, focado no adversário dele, pensando apenas e exclusivamente
na luta. Aí já pensou, chega alguém e fala assim pra ele, tá, beleza, agora senta aí, vamos meditar. Ele vai conseguir meditar? Ele vai conseguir ficar quieto meditando? Não. Por quê? Porque o corpo dele já está nesse modo de lutar, de ir ao combate. E a mesma coisa acontece com você. Quando você está nesse modo alerta, é muito difícil você se manter parado. Porque você fica inquieto, tua cabeça está acelerada, então é por isso que não funciona. Para você meditar, primeiro você precisa fazer com que o seu corpo vá entrando para o parasimpático, ok? Mas Ana, a meditação não é justamente isso, para sair do modo simpático para o parasimpático? E sim, é totalmente possível apenas com a meditação você fazer isso. Mas o que eu estou querendo falar aqui para vocês, isso por experiência própria, né? Porque eu atendo muitas pessoas que falam, eu não consigo meditar. Eu já fui uma dessas pessoas que eu me sentia inquieta meditando, só que eu persisti. E eu sei que não é todo mundo que tem a paciência que eu tive. Mas com o que eu vou ensinar aqui para vocês, vocês vão fazer o que eu vou falar e em seguida vocês vão tentar meditar para vocês verem quanto mais fácil é. Beleza? Uma segunda coisa, né, que as pessoas falam, Ana, eu tô tomando medicação para conseguir dormir ou para dar uma desacelerada. E no começo até me faz bem, mas depois eu vejo que, sei lá, parece que eu não sou mais eu, ou tá me atrapalhando em outra coisa, e eu não tô gostando disso não. Veja bem, gente, a medicação, ela é muito importante em alguns casos, tá? Mas a medicação em si, ela sozinha não vai resolver os seus sintomas. É como eu disse, a medicação só vai mascarar. Porque a medicação, ela vai mexer na química do seu cérebro. Quando uma pessoa tem depressão, por exemplo, a química do cérebro dela, né, os hormônios, às vezes estão baixos. E ela não vai ter vontade de sair da cama, de tomar um banho. Então, nesses casos, é preciso da ajuda de uma medicação para fazer com que essa pessoa tenha um mínimo de vontade de se cuidar, de viver, para que daí ela também queira fazer o tratamento. Mas, em casos que a pessoa não chegou nesse nível, ou casos de ansiedade que a pessoa ainda ela consegue ter autonomia para viver, consegue fazer as coisas e tomar uma medicação, não necessariamente é aquilo que vai ajudá-la, sabe? O principal mesmo é ter um acompanhamento com um profissional. E aí, caso este profissional, né, te recomende a ir num psiquiatra para tomar uma medicação, aí vale a pena realmente ver se não é esse o caso. Porque o que eu vejo também é que as pessoas acabam utilizando a medicação como uma muleta. Elas acham que também sempre vai ter a medicação ali, que elas podem ser dependentes da medicação, sendo que não é essa a questão, né? A medicação, sim, pode te ajudar, a medicação você vai tomar por um tempo, mas é por um tempo, não é necessariamente para a vida toda. E Ana, e por que pensar positivo não está me ajudando? As pessoas falam tanto sobre a importância dos pensamentos, por que isso não está me ajudando? Eu juro que eu tento falar que eu vou ficar bem, que eu estou seguro, que eu não preciso me preocupar. O que acontece? O nosso corpo, a nossa mente, né, ela não entende necessariamente idiomas, ela entende os sinais que o corpo envia para a mente. Se você está assim, vai ficar tudo bem, eu vou me curar dessa ansiedade, eu vou isso aqui. Só que você tá todo tenso, tá rígido, a tua postura tá fechada, o teu coração tá tu. É claro que os sinais que o corpo está enviando vai ser muito mais vai ser muito maior do que simplesmente o poder dos seus pensamentos positivos, vamos dizer assim. Aí você deve estar pensando assim, tô entendendo, Ana, mas então me ajuda, eu quero saber o que vai fazer com que eu tenha as mudanças que eu quero. Eu quero voltar a dormir bem, eu quero voltar a não sentir medo se eu vou ter ou não uma crise na rua. Eu quero ter segurança de conseguir trabalhar sem achar que eu vou ter uma crise no trabalho.
Eu quero ter mais controle sobre os meus impulsos, eu não quero tratar os outros mal, ou eu não quero descontar todas as minhas emoções na comida. O que eu preciso fazer? E aqui eu vou te passar 3 passos para que essa mudança aconteça, para que você, bem dizer, calibre, né, o seu sistemazinho ali de alerta, para que ele volte a poder desligar e, quando necessário, ligar novamente. A primeira coisa que eu quero passar aqui para vocês, que é extremamente essencial, é a questão da nossa respiração. Então, lembra que eu falei que o nosso corpo envia sinais para a nossa mente. E muito desses sinais a gente não tem controle. Você tem controle sobre quantas vezes o seu coração bate por minuto? Você tem controle sobre o seu sistema digestivo? Tipo, agora funciona, agora para. Você não tem, você tem influência. E como a gente tem influência sobre essa parte do nosso corpo? E é muito simples, pela respiração. Você vai fazer da seguinte maneira. Primeira coisa, você tem que prestar atenção na sua respiração. Se você respira pelo peito, coloca a mão no peito, coloca a mão aqui, ó, na barriga e vê aonde que sobe primeiro a tua mão. Se subir primeiro a mão do peito, significa que a sua respiração é uma respiração curta. E se a sua respiração é uma respiração curta, você está fazendo com que o teu coração bata mais rápido sem necessidade. Se o teu coração bate mais rápido sem necessidade, o que ele está enviando de sinal para a tua mente? Opa, coração acelerado. A Ana pode estar em perigo. O Matheus pode estar em perigo. A Júlia pode estar em perigo. É melhor eu me preparar. E aí o seu sistema nervoso vai continuar ali no modo alerta. Segunda coisa da respiração, sempre respirar pelo nariz. Tem várias pessoas que eu atendo que respiram pela boca e dormem respirando pela boca, e isso afeta demais a nossa saúde física e mental. Um dia eu posso fazer vídeo só sobre isso, se você quiser, por que a respiração é tão importante na nossa vida, quais são as consequências de respirar pela boca, de respirar curto, como fazer para melhorar a sua respiração, melhorar a sua vida, né, sua qualidade de vida, sua saúde. Só deixa aqui nos comentários se você quer esse tipo de vídeo que um dia eu posso fazer bem focado nesse tema. Mas para que a gente, né, não se prolongue muito aqui, esse vídeo não fique mais extenso do que ele já está, é isso que eu posso te falar nesse momento. Respiração pelo diafragma e respiração sempre pelo nariz. Uma outra coisa que você pode fazer é os exercícios de respiração. Exercícios de respiração faz com que a gente se autorregule. Então, o nosso corpo, ele gosta sempre de estar em equilíbrio, ele sempre está buscando o equilíbrio. E toda vez que a gente sai desse desequilíbrio, também acontece uma série de processos dentro da gente. E quando a gente usa a respiração para se autorregular, voltar aos eixos, que nem eu chamo, isso também serve para você tirar o seu simpático para o parasimpático. Você tirar o pé do acelerador e colocar o pé no freio. E um exercício de respiração que eu quero indicar para vocês aqui é a respiração 4, 4, 6, que você vai fazer por 2 minutos. Ou seja, você vai inspirar pelo nariz, ó. Segurar por 6 segundos. E soltar pela boca, ó. Por 6 segundos, por isso que se chama 4, 4, 6. Inspira em 4, segura em 4, solta em 6. Você pode fazer isso por 2 minutos, na hora que acordar, num período durante ali a tarde, que você vê que você já fez um monte de coisa em seguida da outra, e você pode fazer também antes de dormir para dar aquela desacelerada e seu sono ficar melhor. Uma outra coisa que a gente viu aqui é sobre ter consciência e mudar os nossos hábitos quando necessários. Uma coisa que a gente vive batendo na tecla é a questão do sono, né? Da importância do sono. Se sono não fosse importante, é aquilo, a gente não passava 1/3 da nossa vida na cama. Logo, a gente tem que ter estratégias para melhorar o nosso sono, já que isso impacta demais na nossa saúde, né? Na nossa qualidade de vida, no nosso bem-estar. E uma coisa que eu posso recomendar aqui para vocês é, você não tem horário para acordar?
Então você também tem que ter horário para dormir. O nosso corpo adora rotina e previsibilidade. Então, quando você vai colocando horário e vai fazendo as coisas exatamente todos os dias da mesma maneira, o teu corpo vai se acostumando com aquela rotina, ele vai entendendo o que acontece em seguida, e isso fica mais fácil também para você desacelerar no momento que você precisa desacelerar. Por exemplo, vai chegando de noite e você tem que dormir, você não tem que estar ainda ligadão ali, pensando no trabalho, pensando nas coisas que aconteceram. Não, já é hora de relaxar porque você tem uma noite tranquila de sono. Uma outra coisa também é você buscar, pelo menos uma hora antes ali, você ter hábitos que te ajudem a ir também desacelerando. Não é que você não pode ver uma série. Tem dias que você pode sim optar por ver uma série, mas busque também inserir uma leitura, né? Que daí você já não fica com tanto contato em telas. Isso também já vai ajudar na questão de você ter um outro foco da tua mente ir pro parasimpático. Você pode também conversar com o seu companheiro, com a sua companheira, ter um momento de vocês dois ali na cama. E não o tempo todo a gente só ficar preso a telas, né, no celular ou na TV. E uma outra coisa também que você pode fazer no teu dia a dia de trabalho, inclusive eu faço muito isso, é a gente ter uma coisa que eu nem sabia que era esse nome, mas se chama snacks de movimentos. Vou te dar o meu exemplo aqui. Eu fico aqui na minha sala e quando eu não estou atendendo, eu fico muito em telas, né? Às vezes tem que postar alguma coisa na rede social, gravar uns stories, e o meu dia todo é em celular e notebook. E olha o quanto isso não tende a ser estressante para nossa mente. Porque telas, pessoal, tem a questão de liberação também de dopamina, e tudo que é em excesso a gente sabe que faz mal. O nosso corpo não foi projetado para viver o dia todo numa tela, sabe? Então isso tende a fazer com que eu entre em um estado de mais estresse, mais ansiedade, porque eu também fico mais parado. O nosso corpo não foi feito para ficar sentado o dia inteiro, o nosso corpo foi feito para a gente estar em constante movimento. Sabendo disso, eu utilizo de estratégias. Então, quando eu vejo que eu estou começando a me cansar, que não estou conseguindo me concentrar, eu penso, é hora de eu movimentar o meu corpo. E nisso, eu faço uma caminhada na quadra, sem o celular, que já me ajuda a autorregular. Eu faço alongamentos, eu mexo o meu corpo de alguma forma, busco não, nesse período de pausa, não mexer no celular, e quando eu volto eu já me sinto bem mais tranquila e presente, focada para começar a trabalhar novamente. O conselho que eu passo para você aqui é, a cada mais ou menos 90 minutos, se você trabalha muito sentado, de frente para o computador, levante, dá uma espreguiçada, vai dar uma caminhada em volta da quadra, vai fazer um alongamento. Se você tem problema na lombar, nas costas, veja alongamentos para isso. Você vai ver o quanto que isso vai fazer diferença na sua vida. E isso também ajuda com que o seu sistema nervoso não frite. E por último, você tem que fazer as pazes com o seu passado, você tem que sim olhar para os seus traumas e buscar uma forma de ressignificar. Porque você pode fazer todas essas coisas que eu falei, mas se você tiver ainda questões do seu passado que não foram resolvidas, o seu sistema nervoso ainda vai continuar ligado. Pensa assim, que a nossa mente, ela não sabe o que é passado, presente e futuro. Quando você pensa em algo do passado, para ela aquilo ainda está acontecendo. Então, seguindo a seguinte analogia de que a nossa mente é um computador, pensa que um trauma é aquele vírus que está ali rodando, e enquanto você está mexendo no teu computador, o computador pode ficar mais lento, pode abrir uma janela indesejada que você não quer, pode ele começar a, de repente, não querer mais entrar em determinada pasta ou em determinado programa, ou seja, vai comprometendo o funcionamento, né, do computador. Mas à medida que você passa um antivírus e o antivírus vai rodando ali tudo que precisa rodar para pegar todos esses vírus e tirar do seu computador para que ele volte a funcionar,
Então, aí a sua máquina começa a responder bem de novo, ela começa a ficar rápida, ela não abre mais aquelas janelas desnecessárias, qualquer coisa que você clica, ela abre com rapidez. E a mesma coisa é a sua mente. Quando você resolve os seus traumas, você também acaba tendo benefícios na sua vida. Né? Você consegue ser uma pessoa mais funcional, você consegue ser uma pessoa mais produtiva, não fica mais acontecendo aqueles probleminhas do tipo, eu quero dormir, não consigo, ou eu tô com medo de ter uma crise. Não, essas coisas agora são passadas. E desse vídeo, eu quero que você leve a seguinte mensagem. A vida que você tem hoje não é o destino final. Como eu disse, você não nasceu assim, ansioso, com a cabeça acelerada, dormindo mal, sendo impulsivo. Você não nasceu dessa forma, você aprendeu a viver dessa forma. E assim como você aprende coisas até hoje, é possível você aprender uma nova forma de viver. Com as coisas que eu te passei aqui, você aplicando que seja uma das coisas, a respiração, revendo seus hábitos, olhando mais para o seu passado, já é um começo para uma nova vida, para um novo ser. E se você colocar em prática alguma dessas coisas que eu comentei aqui, eu vou ficar muito feliz de que você vá lá no meu Instagram, @AnaGFaleiro, e comente o que você fez. E caso você tenha sentido no seu coração, ou caso você já vem tentando sozinho há um tempo, entender por que você é essa pessoa ansiosa, né? Entender mais o que dos seus problemas e você não está conseguindo resolver sozinho, você pode também buscar ajuda profissional. Eu vou deixar um link aqui para você conhecer mais sobre o meu trabalho, para você conseguir entrar em contato, tá? Eu tenho o Ritual da Consciência, que é uma sessão comigo, individual, onde a gente vai sentar e vai conversar, e eu vou entender exatamente as coisas que aconteceram no seu passado, os hábitos que você tem hoje, o estilo de vida que você tem que estar contribuindo para que você esteja nesse modo alerta constantemente. E além de trazer essa consciência, como eu sou uma pessoa, uma profissional muito pautada em resultado, eu vou te ajudar a ter um caminho claro de como é que você vai fazer para sair deste modo, né? Para você finalmente voltar a conseguir respirar e viver e não apenas sobreviver. Então, o link vai estar aqui embaixo, tá? E se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o like, isso ajuda com que outras pessoas também vejam esse vídeo. Se inscreve no canal para você sempre estar por dentro dos conteúdos que eu posto aqui, né? Se você gosta desses assuntos de conhecer mais sobre a sua mente, se você precisa saber mais sobre como reduzir a sua ansiedade, ou quem sabe zerar, vai ter conteúdo sobre isso também. Vai também, comenta, eu quero que você comente aqui se você se identificou com alguma dessas histórias, que eu vou ficar muito feliz de ver o comentário de vocês aqui. Era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até a próxima.